Olá pessoal, tudo bem convosco? E Deus é meu nome. No vídeo de hoje temos mais um Usumba, uma sexta-feira de crime, mistério, investigação. Então se tu gostas desse tipo de coisa, curta este vídeo, subscreve no canal e compartilha com os teus amigos, ok? Agora vamos ao caso de hoje. Bom, o caso que eu vou contar hoje aconteceu o ano passado, em 2021, e a personagem principal do caso é Kamokoteli Anderson, de 51 anos de idade, vivia no condomínio Vereda das Flores com a sua esposa Elizabeth Manuel, o filho do casal Kamokoteli Anderson Jr., de 13 anos de idade, um sobrinho de Ivano Manuel, de 9 anos de idade, que era filho da irmã do Sr. Anderson. E para além destes, vivia com eles também Edlásio Vander Fortes, que era enteado do Sr. Anderson, filho da sua esposa. Vander tinha 29 anos de idade, era técnico de informática e durante um tempo viveu com o padrasto e a mãe. Porém, ele não se dava bem com o padrasto, então ele teve que abandonar a casa e passou a viver na centralidade do Quilamba, em Luanda mesmo. Voltando ao Sr. Kamokoteli Anderson, ele era economista, licenciado na Universidade Agostinho Neto, fez o mestrado na Universidade Oxford, na Inglaterra. Em 2018, quando ele retornou para Angola, passou a trabalhar na empresa petrolífera BP, onde mais tarde deixou de trabalhar por rescisão de contrato e foi indemnizado por $500 mil. Passando 7 meses, a esposa do Sr. Anderson teve que viajar para uma outra província por questão de trabalho e deixou as crianças Júnior e Dilvan sob os cuidados do pai, o Sr. Anderson. Então, sendo que a esposa não estava em casa, o Sr. Anderson muitas vezes ia em casa da irmã buscar refeições para que ele se alimentasse com as crianças. Então, na tarde do dia 23 de maio de 2021, que era um domingo, o Sr. Anderson deixou as crianças em casa e foi até a casa da irmã em busca de comida. A irmã preparou uma tigela com comida suficiente para ele e para as crianças e deu ao Sr. Anderson. Ele ficou aí um pouco, conviveu um pouco e foi para casa. Então aquele domingo se passou e na segunda-feira os irmãos, o pai do Sr. Anderson, ficaram preocupados porque o Sr. Anderson já não estava a dar nenhum sinal, nenhuma mensagem, nenhum nada. Ligavam e não atendia, o telefone estava desligado, então ficaram extremamente preocupados. Um deles decidiu ir até a casa, ir até o condomínio e ver se estava tudo bem. A família foi até a casa do Sr. Anderson e não estavam nem ele, nem as crianças. E o carro dele, de marca Ford Edge, também tinha desaparecido. Pessoal, nem sei se assim se pronuncia mesmo, Ford Edge. Quando a família chegou até a casa do Sr. Anderson, encontraram todas as coisas assim, super bem, super normal. Inclusive viram que na geladeira tinha um bolo completo e a tigela que a irmã tinha lhe dado para o jantar, eles nem sequer comeram e a preocupação deles aumentou, sendo que estava tudo assim em ordem. A comida que era para o jantar não tinha sido tocada. Então, informaram a esposa do Sr. Anderson, que estava numa das províncias, e ela imediatamente utilizou as redes sociais, o Facebook, para poder anunciar o desaparecimento do esposo e dos filhos. No dia seguinte, que era numa terça-feira, por volta das 5 horas da manhã, a polícia encontrou, frente ao edifício X15 da centralidade do Quilamba, um carro de marca Ford Edge, que era a marca do carro do Sr. Anderson, e dentro do carro encontravam-se 3 corpos, de um adulto e de 2 crianças. As 3 vítimas apresentavam sinais de espancamento e asfixia e os corpos já estavam em estado de decomposição. A viatura foi encontrada com os vidros semi-abertos e o banco de trás inclinado para frente, e os corpos foram encontrados no porta-mala do carro. Segundo o faxineiro lá da centralidade, disse ter visto o carro um dia antes, que foi na segunda-feira, e os vidros estavam todos fechados e ele achou que fosse o carro de um dos moradores. Porém, no dia seguinte, o carro foi encontrado com os vidros semi-abertos e a chave dentro do carro. Então, provavelmente, o assassino tinha voltado na madrugada, entre segunda e terça, tinha aberto os vidros e inclinado os bancos. A polícia também suspeitava que o assassino vivia no Quilamba, sendo que na centralidade do Quilamba tem muitas câmeras, principalmente nos parques de estacionamentos, e o assassino escolheu exatamente o local em que as câmeras de segurança estavam estragadas. Então, só alguém que vive lá na centralidade do Quilamba teria esse conhecimento.
O Vander, que era enteado do Sr. Anderson, em uma entrevista de rádio, diz ter visitado a casa no domingo à tarde e tinha encontrado lá as crianças sozinhas e estava tudo bem, tinha lhes deixado com vida. O Vander frequentava normalmente a casa, sendo que o irmão e a mãe moravam lá, então ele saía, entrava e saía do condomínio sem qualquer problema, sendo que ele já era morador do condomínio. Bom, apesar da declaração e do Vander mostrar certa preocupação durante o desaparecimento e após ter encontrado o corpo, a polícia teve o Vander como principal suspeita devido ao comportamento esquisito que ele estava a apresentar. Os sites não explicavam exatamente qual tipo de comportamento esquisito ele estava a apresentar, mas segundo os sites ele estava a se comportar de forma esquisita, e pelo fato dele ter um desentendimento com o padrasto foram fatores que contribuíram para que ele fosse um dos suspeitos. As pessoas suspeitaram dele também pelo fato dele ter sido a primeira pessoa a perceber que o Sr. Anderson e as crianças tinham desaparecido. Às 9 horas da segunda-feira ele foi ao condomínio dizendo que o padrasto, o irmão e o primo tinham desaparecido. Ele precisava entrar para ver se era verdade ou não. E as pessoas ficaram se perguntando onde é que ele conseguiu essa informação, sendo que a família em si só teve conhecimento no final da segunda-feira. Então, na quarta-feira, Vander foi interrogado e assumiu ter assassinado o padrasto, assim, sem rodeios, sem mais nem menos. Ele disse simplesmente: eu matei o padrasto, e explicou exatamente como foi tudo. Para assassinar o padrasto, ele contou com a ajuda do seu amigo Lude Justino Pinto, que era desempregado e vivia no bairro Prenda. Segundo o site, eles foram presos na quarta-feira e o Lude foi encontrado com o telefone do Sr. Anderson, que era um Samsung J10. Segundo a explicação do Vander, ele assassinou o padrasto porque ele tinha a intenção de roubar os $500 mil que o padrasto tinha no banco. E isso para a polícia e para a família foi muito estranho, né? Ele ter assassinado o padrasto por causa dos $500 mil que ele recebeu de indemnização. Ficaram a se perguntar como é que ele sabia desses $500 mil, como é que ele sabia que o padrasto continha tanto dinheiro assim no banco. No dia do assassinato, os dois se deslocaram até o condomínio Vereda das Flores e lá a entrada foi muito simples, sendo que ele já era morador de lá e ia frequentemente lá visitar a família. Entrou sem qualquer dificuldade e, tendo chegado em casa, encontrou somente as crianças. Ele espancou as crianças e acabou por asfixiar as crianças com uma almofada. Horas depois, o Sr. Anderson chegou em casa e eles fizeram exatamente a mesma coisa com o Sr. Anderson. Deram muitas pancadas na cabeça e por fim asfixiaram ele com uma almofada até que ele morresse. Depois colocaram o corpo das 3 vítimas no porta-malas do carro do Sr. Anderson e esperaram até às 4 horas da manhã, que removeram os corpos até a centralidade do Quilamba. Apesar do Vander ter assumido o crime e do seu amigo também ter assumido o crime, a família do Vander se nega a aceitar que o Vander tenha cometido esse assassinato. Eles dizem que não foi o Vander que matou, que ele talvez aceitou por pressão da polícia, que ele não seria capaz de matar o irmão, sendo que ele sempre cuidou bem do irmão. Quando o irmão dele mais novo, Júnior, nasceu, o Vander tinha 15 anos de idade e ele sempre cuidou muito bem do irmão e ele não teria motivos para machucar o irmão. Eles até disseram que o padrasto talvez ele mataria, mas os irmãos jamais matariam. Então eles não acreditaram, não conseguiam acreditar que fosse o Vander que fizesse isso. Eles defenderam o Vander em todos os momentos. Eles diziam que suspeitavam que o verdadeiro assassino fosse um dos funcionários do condomínio privado, dizendo que esse funcionário burlava alguns moradores de lá. Ele cobrava 1 milhão de kwanza aos moradores, dizendo que era uma espécie de imposto, algo assim parecido. E o Sr. Anderson denunciou este funcionário do condomínio onde ele morava e, por consequência dessa denúncia, esse senhor perdeu o emprego. Então acreditavam que, por vingança, ele acabou assassinando o Sr. Anderson, o filho e o sobrinho. Alguns jornais tentaram pesquisar, buscar mais se essa informação era verdadeira ou não, se de fato havia um funcionário que burlava e foi demitido por causa da denúncia do Sr. Anderson, mas não conseguiram ter nenhum contato com nenhum responsável da área administrativa do condomínio. A esposa do Sr. Anderson, tendo sido entrevistada, ela disse que não estava bem para falar do assunto, mas que ela confia na justiça para fazer o seu trabalho.
Bom, então é isso, pessoal. Não consegui encontrar nenhuma informação sobre o julgamento, se já aconteceu, se está para acontecer, mas eu acredito que o Vander até hoje se encontra detido. Curtam, subscrevam e compartilhem com vossos amigos. Beijos, até o próximo vídeo.